Você já sentiu que sua dor não tem fim? Ou que alguém que você ama precisa de um milagre para continuar lutando? Há momentos em que a medicina falha, em que os diagnósticos parecem sentenças, e a única coisa que nos resta é a fé. Mas, e se eu te disser que há um santo que intercede pelos enfermos? Um santo que conheceu o sofrimento, que viveu na pele a rejeição e a dor, e que mesmo assim foi honrado por Deus com milagres impressionantes? Hoje vamos falar sobre São Lázaro, o padroeiro dos enfermos. Um homem que viveu a glória de Cristo, que conheceu a morte e a ressurreição, e que séculos depois continua operando graças extraordinárias na vida daqueles que nele confiam. Mas antes de conhecermos sua história e seus milagres, eu quero te convidar a um momento especial. A oração a São Lázaro. Se você está passando por dificuldades, se tem alguém na família lutando contra uma doença, se sente que precisa de um alívio para a alma, essa é a hora de abrir seu coração e permitir que São Lázaro interceda por você. Eu quero que você faça essa oração comigo, que você pare por um momento e traga em sua mente aquela pessoa que precisa de uma bênção urgente. Vamos juntos pedir a intercessão do padroeiro dos enfermos. Feche os olhos, respire fundo, sinta a presença de Deus neste momento. Vamos orar juntos. Ó glorioso, São Lázaro, amigo fiel de Cristo, que foste agraciado com a graça da ressurreição e escolhido por Deus como intercessor dos enfermos, venho hoje a ti com humildade e esperança. Tu que conheceste o sofrimento e a dor, olha por mim neste momento de angústia. Derrama tua misericórdia sobre todos os que padecem enfermidades do corpo e da alma. Leva ao Senhor nossas súplicas e intercede por nós com teu amor infinito. Peço-te, São Lázaro, que fortaleças aqueles que lutam contra doenças, que alivies as dores dos que sofrem e que enchas de esperança os que perderam a fé. Tu que foste curado pelo poder divino, estende tuas mãos sobre nós e concede-nos tua proteção. Ó glorioso São Lázaro, atende este pedido que faço com todo o meu coração. Faça seu pedido nesse momento. Amém. Agora me diga, para quem você dedica essa oração? Quem neste momento precisa da intercessão de São Lázaro? Coloque nos comentários o nome dessa pessoa, ou, se for você mesmo, escreva eu. Assim, juntos, criaremos uma corrente de oração poderosa, para que São Lázaro olhe por todos que necessitam. E não se esqueça de dizer de qual cidade você está nos assistindo. Vamos unir nossas vozes em uma grande rede de fé. Agora que fizemos essa oração, quem realmente foi São Lázaro? Imagine um homem que não só conheceu Jesus pessoalmente, mas foi amado por ele como um verdadeiro irmão. Esse homem era Lázaro de Betânia, morador de uma pequena aldeia perto de Jerusalém, onde vivia com suas irmãs Marta e Maria. A Bíblia nos conta que Lázaro era amigo próximo de Jesus, tanto que, quando adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram uma mensagem desesperada ao mestre: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Mas Jesus não chegou a tempo. Quando finalmente foi até Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. As pessoas choravam, suas irmãs estavam inconsoláveis, e parecia não haver mais esperança. Foi então que aconteceu um dos maiores milagres já vistos na terra. Jesus se dirigiu ao túmulo e bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E diante dos olhos espantados da multidão, o impossível aconteceu. O morto reviveu. Essa ressurreição não apenas marcou a vida de Lázaro, mas mostrou ao mundo o poder divino de Jesus. Mas você sabia que a história de Lázaro não termina aí? Após ser ressuscitado, Lázaro dedicou sua vida inteiramente à fé. A tradição cristã conta que ele viajou e pregou a palavra de Cristo, ajudando a espalhar a fé entre os povos. Por conta disso, muitos acreditam que depois de sua morte definitiva, Deus concedeu a ele um dom especial, o poder de interceder pelos enfermos e pelos necessitados. Muitos milagres foram atribuídos a São Lázaro ao longo dos séculos. Entre os mais conhecidos estão a cura de um homem com lepra terminal. Um doente foi levado à igreja dedicada a São Lázaro e, após rezar com fé, recuperou a saúde completamente. A ressurreição de um menino gravemente enfermo.
Os médicos já haviam desistido. Mas após a intercessão de São Lázaro, a criança voltou à vida. A cura de uma mulher cega desde o nascimento. Após orações fervorosas, ela passou a enxergar, deixando os médicos sem explicações. E foram tantos milagres que a Igreja Católica o reconheceu oficialmente como santo. Sua canonização aconteceu no século IV e sua devoção cresceu ao redor do mundo, especialmente entre os que sofrem com doenças. Hoje, São Lázaro é o padroeiro dos enfermos e sua devoção continua trazendo esperança para milhões de pessoas. Agora você deve estar se perguntando: como eu posso pedir a intercessão de São Lázaro na minha vida? A resposta é simples: com fé e oração. Sempre que estiver passando por dificuldades, quando sentir que sua saúde ou a de alguém próximo está fragilizada, reze a São Lázaro. Acenda uma vela, faça sua súplica com o coração sincero e confie. Se possível, visite uma igreja dedicada a ele, participe de novenas e mantenha a fé viva em seu coração. Mas lembre-se, a fé não deve ser vivida sozinha. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo. Deixe seu nome e o nome da pessoa que devemos orar nos comentários. E claro, se inscreva no canal. Assim, você recebe mais histórias inspiradoras como essa e faz parte dessa grande corrente de fé. E agora, me conta, você já viveu um milagre? Já sentiu o poder da fé na sua vida? Deixe seu testemunho nos comentários e vamos juntos fortalecer essa comunidade de oração. Você já parou para pensar no que aconteceu depois que Lázaro voltou à vida? A ressurreição foi um milagre tão poderoso que abalou toda a Judéia. Muitos que viram o ocorrido passaram a crer em Jesus, reconhecendo-o como o verdadeiro Filho de Deus. Mas nem todos receberam esse milagre com alegria. Os fariseus e sacerdotes do templo ficaram furiosos. Eles viam o crescimento da fé em Jesus como uma ameaça ao seu poder. Se antes já estavam planejando matar Jesus, agora também queriam eliminar Lázaro. Sim, Lázaro passou a ser um alvo. Ele não pediu para ser ressuscitado. Ele não escolheu ser o centro de uma revolução espiritual. Mas, de uma hora para outra, sua vida se tornou um testemunho vivo do poder de Cristo, e isso o colocou em perigo. Imagine o peso dessa situação. Você morre, volta à vida por um milagre, e ao invés de gratidão, recebe perseguição. E agora, Lázaro teria que decidir, fugir e se esconder para salvar sua vida, ou abraçar sua missão e enfrentar os desafios que viriam. Ele escolheu a segunda opção. A pressão contra Lázaro ficou insustentável. Ele não podia mais viver tranquilamente em Betânia. Seus dias na pequena vila ao lado de suas irmãs haviam acabado. Ele foi forçado a fugir. Algumas tradições dizem que ele atravessou o mar e chegou até a ilha de Chipre, onde se estabeleceu em um novo lar. Outras versões dizem que ele foi parar em terras distantes da França, mas em qualquer um dos lugares para onde tenha ido, uma coisa é certa: Lázaro não fugiu para se esconder. Ele levou consigo o testemunho do milagre que havia vivido. Onde quer que estivesse, ele contava a sua história. E essa história tinha o poder de transformar vidas. Imagine você encontrar um homem que já havia morrido e ressuscitado. Que prova maior de que Deus existe! Lázaro passou a se dedicar completamente à evangelização, levando as palavras de Jesus àqueles que ainda não conheciam a verdade. Ele podia ter escolhido o silêncio, podia ter escolhido o medo, mas não. Ele decidiu dedicar sua segunda chance na vida para servir a Deus. Após anos de pregação e dedicação à fé, Lázaro foi escolhido como bispo de Chipre. Ele se tornou líder espiritual da cidade de Kition, um dos lugares mais importantes daquela região. Ali passou a guiar os cristãos e fortalecer a igreja em um período de grandes desafios. Lázaro tinha autoridade, mas sua liderança não era baseada em poder. Ele continuava sendo o mesmo homem simples, humilde e fiel a Jesus. Não vivia no luxo, não se preocupava com riquezas, não se colocava acima de ninguém. Seus seguidores diziam que ele nunca mais sorriu depois de ter sido ressuscitado. Será que ele lembrava do que viu quando estava morto? Será que a experiência do outro lado fez com que ele enxergasse a vida com um peso maior?
Ou será que ele sentia a tristeza do que ainda estava por vir? Lázaro sabia que sua missão era grande, mas ele também sabia que o sofrimento era um caminho inevitável para aqueles que serviam a Cristo. E mesmo sabendo disso, ele não desistiu. O tempo passou, e Lázaro cumpriu fielmente sua missão. Mas como todo homem, sua hora chegaria novamente. Dessa vez, não houve ressurreição. Ele morreu, pela segunda vez agora em paz, sabendo que tinha feito tudo o que Deus havia lhe confiado. Mas sua história não terminou ali. No local onde foi enterrado, as pessoas começaram a relatar milagres extraordinários. Enfermos eram curados. Pessoas aflitas encontravam conforto. A fé em São Lázaro começou a crescer. Sua vida, marcada pelo milagre de Jesus, continuava transformando pessoas mesmo após sua morte. E foi assim que, séculos depois, a Igreja reconheceu o poder de sua intercessão. São Lázaro foi oficialmente reconhecido como santo pela Igreja Católica, sendo venerado em diversos países ao redor do mundo. O Papa que o canonizou reconheceu seus inúmeros milagres e sua poderosa intercessão pelos doentes e aflitos. Hoje, milhares de fiéis recorrem a ele em momentos de desespero. Seja um problema de saúde, seja uma angústia na alma, São Lázaro continua ouvindo e intercedendo por todos aqueles que confiam em sua ajuda. E agora eu te pergunto, você já sentiu a intercessão de São Lázaro na sua vida? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a conhecerem esse santo milagroso. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário com seu testemunho e contar de qual cidade você está nos assistindo. Ao longo dos séculos, há relatos impressionantes de pessoas que afirmam ter visto São Lázaro em momentos de dor e desespero. Não são apenas histórias perdidas no tempo. São testemunhos vivos, relatos de fiéis que tiveram suas vidas transformadas após encontros inexplicáveis com aquele que foi chamado à vida duas vezes. Em uma pequena vila na Europa, durante a Idade Média, uma mulher agonizava em uma cama com uma doença que a medicina da época não conseguia explicar. O desespero da família era total. Então, em uma noite silenciosa, enquanto ela tentava suportar as dores insuportáveis, uma figura surgiu à beira de sua cama. Era um homem alto, de vestes simples, mas que transmitia uma paz indescritível. Ele olhou para ela e disse apenas uma frase: "Confie, pois a vida ainda não acabou para você." Na manhã seguinte, a mulher estava completamente curada. Histórias como essa se repetiram em diferentes épocas e lugares, sempre ligadas a doentes à beira da morte, aflitos sem esperança, corações esmagados pelo sofrimento. Mas nem todas as aparições estavam relacionadas a curas físicas. Em muitos relatos, São Lázaro apareceu para confortar aqueles que estavam no limite emocional, trazendo palavras de paz e renascimento espiritual. Há registros de prisioneiros que viram sua imagem em celas escuras e frias, de famílias destruídas que tiveram visões dele ao se ajoelharem para rezar, e até mesmo de hospitais onde sua presença foi sentida nos momentos mais difíceis. Mas esses relatos seriam apenas coincidências ou frutos da imaginação. Se fosse apenas um caso isolado, talvez. Mas quando incontáveis testemunhos narram o mesmo padrão de acontecimentos ao longo dos séculos, algo maior parece estar por trás disso. Em uma cidade da América Latina, existe um hospital que foi fechado há décadas. Dizem que em suas últimas semanas de funcionamento, os pacientes começaram a relatar algo estranho. Enfermeiros e médicos ouviam vozes vindas dos corredores vazios. Doentes, sem forças para levantar da cama, falavam de um homem misterioso que entrava nos quartos à noite e tocava seus ombros. E o mais assustador, alguns pacientes relataram ter ouvido uma voz dizendo: "Levanta e anda." A mesma frase que Jesus disse para ressuscitar Lázaro da morte. Pouco tempo depois, o hospital foi fechado e as histórias caíram no esquecimento. Mas para aqueles que testemunharam esses momentos, uma coisa era certa: São Lázaro estava presente. Lipuna, em um pequeno povoado da Itália, um casal vivia o pior pesadelo que um pai pode enfrentar. O filho estava em coma, sem chances de recuperação. Os médicos não podiam fazer mais nada.
A família já estava se preparando para a despedida. Foi então que, na calada da noite, a avó da criança teve um sonho. Ela viu um homem vestido com traje simples, segurando uma pequena vela acesa nas mãos. Ele olhou diretamente para ela e disse: a chama da vida dele ainda não se apagou. Ao despertar, a idosa sentiu algo diferente no coração. Correu para o hospital e pediu que trouxessem um objeto sagrado de São Lázaro e o colocassem sobre o peito do menino. Horas depois, ele abriu os olhos. Os médicos não conseguiam explicar. A ciência não tinha respostas, mas para aquela família a verdade era clara. Eles tinham acabado de presenciar um milagre de São Lázaro. Em um vilarejo pobre, um agricultor sofria com uma doença que o impedia de trabalhar. Cada dia era um desafio. Sua esposa e filhos passavam necessidades, pois não havia mais como sustentar a casa. Certo dia, ele decidiu sair de casa ao amanhecer e caminhar sem rumo, com lágrimas nos olhos e um peso imenso no peito. Ele já não tinha esperanças. Enquanto andava por uma estrada de terra, sentiu suas pernas falharem e caiu de joelhos no chão, sem forças para se levantar. Naquele instante, sem saber o que mais fazer, murmurou apenas 3 palavras: São Lázaro, ajuda-me. O vento soprou forte. O silêncio da estrada foi quebrado por passos lentos se aproximando. Ele levantou os olhos e viu um homem parado à sua frente. Vestia roupas simples, tinha um olhar sereno e apenas disse: levante-se e volte para casa. E então desapareceu. O agricultor, sem entender como, sentiu suas pernas ganharem forças novamente. Levantou-se, caminhou de volta para sua vila e, a partir daquele dia, nunca mais sentiu dor. Para ele, não restavam dúvidas. São Lázaro o havia curado. Em uma igreja dedicada a São Lázaro, os fiéis relataram um fenômeno estranho. As velas acesas diante de sua imagem pareciam nunca se apagar, mesmo sob ventanias fortes ou quando a igreja era fechada por dias. Os padres tentaram encontrar explicações. Testaram os materiais, verificaram as correntes de ar, mas não havia resposta lógica. As velas simplesmente continuavam acesas. Para muitos, isso era um sinal de que São Lázaro ainda caminha entre nós, levando sua luz para aqueles que mais precisam. Diante da dor e do sofrimento, o que resta quando todas as respostas falham? Essa pergunta ecoa na mente de milhares de pessoas que recorrem a São Lázaro. A fé nele não é apenas uma tradição passada de geração em geração. Ela nasce do desespero daqueles que já tentaram tudo. E quando não havia mais esperança, encontraram na intercessão de São Lázaro um último refúgio. O que leva alguém a dobrar os joelhos e clamar por sua ajuda? Para muitos, é uma doença que consome pouco a pouco. Para outros, é a dor de ver um filho, um irmão, um pai ou uma mãe desfalecendo lentamente, sem que nada pareça ser capaz de interromper o sofrimento. A devoção a São Lázaro surge do encontro entre a dor humana e o divino. São Lázaro conheceu a enfermidade. Ele sentiu a fragilidade do corpo, experimentou a sombra da morte e, mais do que qualquer outro, sabe o que é estar à beira do fim. Talvez seja por isso que tantos doentes encontram nele um amigo, um protetor, um santo que não apenas intercede, mas compreende suas angústias. E os relatos de sua intercessão não param de crescer. A devoção a São Lázaro se espalhou pelo mundo, mas existem locais onde sua presença parece ainda mais forte. Na Espanha, na cidade de Granada, há uma igreja dedicada a ele, onde fiéis deixam cartas, fotografias e pedidos de cura. Muitos testemunham que, ao tocar sua imagem, sentem um alívio imediato de suas dores. Na América Latina, especialmente em Cuba e no Brasil, São Lázaro é venerado com profunda devoção. No Brasil, há relatos de pessoas que, ao rezarem com fé diante de sua imagem, experimentaram curas inesperadas. Na cidade de Salvador, na Bahia, há uma forte tradição em torno de São Lázaro, onde milhares de devotos caminham descalços em agradecimento pelas graças alcançadas. Em cada um desses lugares, há histórias impressionantes de pessoas que entraram sem esperança e saíram transformadas. Mas será que essa devoção está restrita apenas aos templos e igrejas? A resposta é não.
A fé em São Lázaro não precisa de paredes para existir. Ela está no lar de cada pessoa que acende uma vela e faz um pedido sincero. Está no coração daquele que clama por um milagre no silêncio da noite. Está na voz de quem sussurra seu nome no último fio de esperança. Por que tantas pessoas acendem velas para São Lázaro? Por que sua imagem é mantida com tanto respeito em lares, igrejas e hospitais? A resposta está na força dos símbolos da fé. Cada vela acesa representa um pedido, um clamor, um desejo profundo de que a intercessão de São Lázaro traga cura e proteção. A imagem de São Lázaro, muitas vezes representada com um traje simples e marcas da doença, é um lembrete de que a fé não está apenas naqueles que são fortes e saudáveis, mas também nos que sofrem e esperam. Muitos devotos acreditam que, ao manter uma imagem de São Lázaro em casa, estão convidando sua presença para cuidar dos enfermos e afastar o sofrimento. Outros afirmam que, ao rezarem ao lado de sua imagem, sentem uma paz indescritível, como se fossem envolvidos por algo maior. Independente da forma, o que realmente importa é a fé que se manifesta por meio desses gestos. E para aqueles que já experimentaram sua intercessão, não há dúvidas de que São Lázaro continua caminhando ao lado dos que sofrem. Muitas pessoas dizem que acreditam em milagres, mas para algumas, milagres não são apenas histórias, são experiências reais. Maria Helena, de 58 anos, conta que seu filho passou 3 meses internado em estado grave, sem sinais de melhora. Os médicos foram diretos: se preparem para o pior. Diante da notícia, ela se ajoelhou, segurou uma pequena medalha de São Lázaro e fez um único pedido: se ainda houver esperança, interceda por ele. Na manhã seguinte, o quadro do filho começou a melhorar de forma inexplicável. 2 dias depois, ele já estava consciente e, em menos de uma semana, saiu do hospital andando. Os médicos chamaram de recuperação inesperada, mas para Maria Helena era algo muito mais profundo. Eu sei que foi ele. Sei que São Lázaro estava lá naquele hospital, olhando pelo meu filho. Casos como esse se repetem em todo o mundo. São histórias que desafiam a lógica e a ciência e que fazem com que a devoção a São Lázaro cresça cada vez mais. Diante de tantos milagres e histórias de fé, uma pergunta ainda permanece: por que São Lázaro continua intercedendo pelos enfermos? Talvez porque, mais do que qualquer outro santo, ele compreende a dor e a fragilidade da condição humana. Ele viveu o sofrimento, experimentou a morte e soube o que é estar no limite da esperança. Mas também conheceu o poder da fé, a transformação divina e o verdadeiro significado da entrega a Deus. Por isso, aqueles que clamam por sua ajuda não estão apenas buscando um milagre, mas uma conexão com alguém que entende suas dores e angústias. E essa talvez seja a maior lição de São Lázaro. A fé não está apenas em esperar um milagre, mas em confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca estamos sozinhos. O tempo passa, as eras mudam, mas algumas histórias nunca deixam de ecoar. São Lázaro viveu há séculos, foi perseguido, conheceu a morte, ressuscitou e seguiu uma missão que transformou vidas. Mas e hoje? Será que sua presença ainda é sentida? Muitas pessoas afirmam que sim. Relatos modernos mostram que sua intercessão continua acontecendo nos hospitais, nas casas de oração, nas promessas feitas de coração sincero. Quantos enfermos já sentiram uma melhora inesperada depois de uma súplica a ele? Quantos médicos, diante de diagnósticos impossíveis, viram pacientes se recuperarem sem explicação? São Lázaro não está preso ao passado. Ele continua caminhando ao lado daqueles que sofrem, ouvindo suas súplicas e intercedendo diante de Deus. E se você duvida, pense no seguinte: quantas vezes você mesmo já sentiu que uma força invisível segurou sua mão nos momentos mais difíceis? O que acontece quando a ciência não tem mais respostas, mas ainda assim, algo extraordinário acontece? Talvez seus milagres ainda estejam entre nós, esperando apenas que tenhamos olhos para enxergá-los. Em vários lugares do mundo, a fé em São Lázaro se mantém viva e poderosa. Em Cuba, ele é venerado com grande devoção, onde milhares de fiéis fazem longas caminhadas de joelhos
para pagar promessas de curas alcançadas. No Brasil, sua festa atrai devotos de todas as partes, especialmente aqueles que superaram doenças e vêm agradecer. Na Europa, há igrejas e santuários dedicados a ele, onde peregrinos vão em busca de bênçãos e milagres. O mais impressionante é que sua devoção não conhece barreiras. Seja no silêncio de um quarto de hospital, na luz trêmula de uma vela acesa diante de sua imagem, ou em uma oração murmurada, no meio da noite, São Lázaro continua sendo lembrado como aquele que pode transformar a dor em esperança. Por mais que a medicina tenha avançado, há momentos em que os médicos precisam admitir: não sabemos o que aconteceu. São nesses momentos que muitas pessoas se voltam para a fé, buscando um sentido para o inexplicável. Muitos acreditam que São Lázaro continua operando curas invisíveis, ajudando aqueles que lutam contra enfermidades físicas e espirituais. Testemunhos continuam surgindo de pessoas que, contra todas as expectativas, se recuperaram de doenças terminais, saíram de estados de coma ou encontraram forças para lutar quando já estavam desistindo. O que dizer dessas histórias? Coincidência? Sorte? Ou seriam sinais de que São Lázaro ainda intercede por nós? Os milagres físicos são incríveis, mas talvez o maior milagre que São Lázaro nos ensina não seja apenas a cura do corpo, mas a cura da alma. O que adianta a saúde perfeita se a pessoa vive sem esperança? Quantos já passaram pela dor e, ao invés de desespero, encontraram fé renovada, um propósito maior, um novo caminho? São Lázaro nos ensina que a vida pode ser transformada pela fé. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um renascimento possível. Afinal, ele mesmo voltou da morte para nos provar isso. Agora eu quero perguntar para você: você acredita que os milagres de São Lázaro ainda acontecem? Você já viveu um momento em que sentiu que algo maior estava te guiando? Se você já experimentou uma graça, deixe seu testemunho nos comentários. E se você está passando por um momento difícil, escreva o nome da pessoa por quem devemos orar. Vamos juntos construir uma corrente de fé, porque quando muitos se unem em oração, coisas extraordinárias acontecem. E claro, se inscreva no canal. Aqui você encontra histórias que fortalecem a fé, inspiram a alma e mostram que o impossível pode acontecer. E não esqueça de assistir aos outros vídeos. Você pode encontrar exatamente a resposta que estava buscando.